Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos definir o que seriam os espaços vetoriais. Bom, o principal objeto de estudo da álgebra linear seria o que a gente chama de espaço vetorial. Então, o que seria esses espaços vetoriais? A primeira coisa, que a gente tem que ter num conjunto para que ele seja chamado de espaço vetorial é que ele seja diferente do vazio. Então, se a gente quer definir um espaço vetorial sobre os números reais, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que esse conjunto ele não é um conjunto vazio. Esse é o primeiro cuidado. Bom, se ele não é um conjunto vazio, o que mais ele precisa para que ele seja definido como espaço vetorial? Então, deve existir uma adição que faça o quê? Que se você, essa adição, se você pegar dois elementos dentro do conjunto V, dois elementos U e V, então, se eu somar esses dois elementos, a soma disso, quer dizer, a adição, ela ainda continua pertencendo a V. E essa soma que pertence a V, ela tem que obedecer a algumas propriedades. A primeira propriedade a gente chama de propriedade comutativa. O que seria essa propriedade comutativa? A propriedade comutativa, ela garante que se eu somar U mais V, então isso vai ser igual a V mais U. Ou seja, se eu trocar a ordem dos elementos, então você vai ter o mesmo resultado. Não muda o resultado de você trocar a ordem dos elementos. Então a gente diz que a adição, dentro de um espaço vetorial, ela é comutativa. Outra propriedade que essa adição possui é a propriedade de ser associativa. O que significa associativa? Se eu tiver um U que soma com um resultado obtido de V mais W, isso é equivalente a eu pegar, somar primeiro U mais V, e a esse resultado eu somar o W. Isso para todo U, V e W, para quaisquer três elementos pertencentes a V, que é o nosso conjunto. A terceira propriedade que a adição tem que satisfazer é a seguinte, é que existe em V um elemento neutro para a adição. Esse elemento neutro ele vai ser indicado pelo símbolo do zero. Então esse ezinho ao contrário indica o seguinte, existe o elemento neutro pertencente a V, tal que essa barra, se eu pegar um elemento de V, U, mais esse elemento neutro, o resultado vai ser o próprio U. Isso para todo, que é o significado desse símbolo, U pertencente a V. Ok? Então, é necessário que exista esse elemento neutro dentro da adição, se o conjunto V for um espaço vetorial. E a quarta propriedade da adição é que para todo elemento U que você considera dentro do conjunto V, existe o oposto dele. Esse oposto nós vamos indicar por menos U. E qual a característica desse oposto? Para todo U pertencente a V, existe esse menos U, que também pertence a V, tal que, se você somar o U com o seu oposto, o resultado vai ser o zero, que é o elemento neutro da adição. Então, a adição, dentro do espaço vetorial, ela tem que obedecer essas quatro propriedades. Além da adição, então, para ser um espaço vetorial, o conjunto não pode ser vazio. A adição tem que ser comutativa, associativa. Essa adição deve ter um elemento neutro e também cada elemento de V deve ter um elemento oposto. Além disso, para que V seja um espaço vetorial, é também necessário que a gente defina uma multiplicação
né? Onde eu vou pegar o quê? Um número real e vou multiplicar por um elemento de V. Né? Então, por exemplo, toda vez que eu pegar lá um número real, né, e um elemento de V, esse R cartesiano V, né, que seria essa relação aqui do número real com um elemento de V, ele está associado a um único elemento de V. Né? Esse elemento se indica por alfa U. Né? E para essa multiplicação nós temos as seguintes propriedades. Por exemplo, se eu multiplico um beta por U e depois multiplico isso por alfa, o resultado vai ser igual se eu multiplicar alfa e beta e depois multiplicar isso por U. Outra propriedade, se eu somar alfa mais beta e multiplicar essa soma por U, esse resultado vai ser equivalente a eu multiplicar U por alfa, U por beta e depois somar os resultados. Além disso, se eu tiver dois elementos em V, U e V, e somar isso e multiplicar por um alfa, isso é equivalente a eu multiplicar alfa por U e alfa por V. O resultado é o mesmo. E além disso, a multiplicação, né, ela tem o elemento neutro, né, que é o número 1, né, que é a identidade que a gente fala do conjunto. Então, se eu multiplicar 1 por U, o resultado vai ser igual a 1. Então, toda vez que eu quero verificar se um conjunto é espaço vetorial, eu tenho que verificar se ele é não vazio, se ele obedece às 4 propriedades da adição e também se ele obedece às 4 propriedades da multiplicação por escalar. Até a próxima!